Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Marco Giroto, fundador da Super Geeks e da CS Plus, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Super Geeks, sobre a CS Plus e, mais importante do que isso, sobre o ensino de programação para crianças, né? Qual que é a importância disso, né? Como que está o cenário mundial no que diz respeito ao ensino de programação, né? Lá fora a gente fala muito de computer science. Aqui no Brasil a gente fala mais programação, robótica, né? O termo ciência da computação ele está mais focado na parte acadêmica, né? Faculdades, etc. Mas o que a gente faz, na verdade, é o ensino de ciência da computação, não só programação, não só coding, né? Tanto é que um dos nossos lemas é Not Just Code, Computer Science, porque a gente ensina muito mais do que apenas programação, do que apenas coding. Tá? Bom, vou dar um panorama rápido sobre a Super Geeks. Como que surgiu a Super Geeks, né? Eu e minha esposa, a Vanessa, nós morávamos no Vale do Silício, fomos para lá para fundar uma startup na área de tecnologia, né? Na área de tecnologia na parte editorial. E lá, isso foi em 2012, tá? A gente já tinha empresa aqui no Brasil, nós já tínhamos uma editora no Brasil há mais de 10 anos, e fomos nos aventurar para o Vale do Silício. E aí nós começamos a perceber um movimento do ensino de programação nos Estados Unidos. Né? Começou isso, na verdade, isso começou na Estônia, né? Há um tempo atrás. A Estônia aí que é referência, é um país bem pequenininho, mas é um país referência em educação, em referência em tecnologia. E aí surgiu nos Estados Unidos uma ONG chamada Code.org, e quando a gente morava nos Estados Unidos, a gente surgiu bem nessa época que a gente morava lá, e eles soltaram um vídeo, né, com Mark Zuckerberg, Bill Gates, falando, né, da importância de programação, né, de computer science ser ensinado dentro das escolas. Na hora que eu assisti esse vídeo, eu me lembrei que eu fui uma criança que aprendi a programar. Eu aprendi com 12 anos, aliás, comecei a aprender. E a Vanessa, ela era professora, ela era da área educacional, né? Então ela tinha sido professora de quarta, quinta série, né? Então os dois mundos ali estavam ali, né? Educação e tecnologia, né? Então na mesma hora a gente parou e falou, não, é isso que a gente precisa fazer, né? Porque a gente pensou, né? Vamos fazer isso aqui nos Estados Unidos ou vamos levar isso para o Brasil, né? Nos Estados Unidos a gente começou a ver um movimento de levar o ensino de ciência da computação para dentro das escolas. Então a gente falou assim, não, aqui para a gente abrir uma escola disso não vai dar muito certo, porque as escolas já vão começar a ter isso. Então vamos para o Brasil, porque se a gente for depender, né, de políticas públicas para inserir isso no currículo escolar, algo do tipo, isso vai demorar um pouco no Brasil. Então vamos para o Brasil e lá a gente monta a nossa empresa. E a startup que a gente tinha montado lá não estava indo muito bem por falta de capital. Um dos motivos da gente ter ido para o Vale do Silício foi tentar levantar capital, né, investimento, etc., para a nossa startup, mas a gente viu que tinham mais algumas milhares de startups fazendo a mesma coisa e que levantar financiamento, levantar investimento lá não era tão fácil. E aí a gente falou, não, vamos voltar para o Brasil então e montar esse negócio. Aí a gente acabou formatando ainda, lá nos Estados Unidos a gente começou a formatar um modelo de negócios, criar apostilas, criar metodologia, visitamos faculdades, visitamos escolas que já faziam isso, e a gente viu que mesmo nos Estados Unidos isso ainda estava muito tímido, né? Lá as escolas ainda estavam somente no Scratch, né, que é aquele software educativo criado pela MIT para ensinar programação. A gente viu que eles estavam tinha uma escola lá que fazia 2 anos que estava no Scratch, né? Então, mesmo lá nos Estados Unidos, eles estavam engatinhando ainda. Daí eu falei, a gente parou e pensou, falou, não, se a gente for fazer isso, a gente vai fazer isso da maneira correta, né? Vamos ensinar linguagens de programação de verdade, né, profissionais e softwares profissionais para criança, né? Aí na hora que a gente comenta isso lá nos Estados Unidos, o pessoal fala, não, você é louco, né? Isso não vai dar certo. Nem adulto consegue aprender, quanto mais as crianças, né? E aí eu me lembrei que
hoje em dia as crianças estão mais inteligentes do que os adultos, né? Principalmente na parte de tecnologia, né? Os adultos eles têm, óbvio que não é a maioria, mas os adultos têm muita dificuldade em assimilar conteúdo tecnológico. As crianças, né, elas já estão com mais facilidade para assimilar isso. Eu não fui o nativo digital, mas eu me lembro que na minha adolescência, eu fui um dos primeiros usuários de internet do mundo, porque logo que surgiu isso, a sorte que eu tinha computador em casa, e aí eu lembro que eu assimilava conteúdo de tecnologia muito mais rápido do que os adultos. E aí eu pensei, não, eu acho que as crianças conseguem aprender desde que seja aplicada uma metodologia correta, né? Vamos ensinar programação com o que elas mais gostam, com games, né? Não só jogando, mas desenvolvendo os seus próprios games. Então a Super Geeks ela surgiu com essa proposta: ensinar ciência da computação por meio de jogos, né? Jogos onde você joga para aprender, que a gente chama de game learning, e desenvolvimento de games, né? As crianças aprenderem a desenvolver os seus próprios jogos, o que fica muito mais lúdico, né? A criança vê o resultado acontecer muito mais rapidamente, então isso faz com que elas avancem muito mais, né? Então isso não estava sendo feito lá nos Estados Unidos com ferramentas profissionais, né? Era feito muito com ferramentas educativas, como o Scratch, como o Blockly. E aí a gente aproveitou isso, óbvio que essas ferramentas são importantes para dar a base, né? Então a gente usou essas ferramentas, a gente ainda usa essas ferramentas para dar a base, mas depois a gente começa a avançar para ferramentas mais avançadas, mais profissionais. Por isso que hoje a Super Geeks é conhecida como uma escola de elite, como a melhor do Brasil. Por quê? Porque a gente ensina softwares e linguagens profissionais, a gente pega bem pesado, né? A ideia é fazer com que a criança realmente aprenda, não é só para ir lá brincar e passar o tempo e se divertir, óbvio que ela também se diverte, mas a gente pega bem sério na parte aí do ensino. Tá? Então foi assim que a gente começou a ensinar programação, linguagens de programação, ciência da computação. A gente passou a ensinar a parte de realidade aumentada, realidade virtual, a gente passou a ensinar redes, servidores, segurança da informação, a parte de empreendedorismo. A gente colocou isso no curso desde o começo, né? Então isso foi muito importante, porque a gente sempre estimulou nossos alunos a pensar os seus pequenos jogos, os seus pequenos aplicativos como um produto, né? Como que você vai colocar isso no mercado, né? O que o seu cliente acha disso? Se ele vai gostar, não vai? Como que você vai lançar isso? Qual que é a melhor estratégia? Tudo isso a gente discute em sala de aula, tudo isso a gente estimula, né? Então a gente tem uma forte base no empreendedorismo. Essa base ela fica muito mais forte a partir de das fases mais avançadas. Nós temos também TCC, né? Cada fase tem o trabalho de conclusão de curso, né? E os alunos eles fazem esse TCC, se dedicam. Nós temos o que a gente chama de diversão de casa, não é tarefa de casa, né? Porque a nossa tarefa ela é divertida, então a gente chama de diversão de casa, onde os alunos desenvolvem pequenos projetos ao longo do curso em casa, tá? E isso já vai fazendo com que eles criem um portfólio sensacional, faz com que eles consigam distribuir esses jogos, esses aplicativos para os seus amigos, né? A gente já teve casos de alunos criando aplicativo para a escola dele, criando games para a sala de aula. Nós tivemos casos onde era a prova do livro, os alunos tinham que fazer um resumo de um livro, e aí o aluno acabou fazendo um resumo de um livro em forma de game, né? Então isso foi muito legal, são vários projetos que saem por aí. A gente teve aluno na parte de robótica, alunos, né, grupos de alunos na parte de robótica que desenvolveram sistemas anti-sequestro. Então assim, é muita coisa, né? São milhares de alunos espalhados por todo o Brasil. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o panorama. Vou dar um panorama geral sobre o ensino de Computer Science no mundo, né? Não só no Brasil. No Brasil, o Brasil foi um dos primeiros aí a começar com esse modelo de escolas de rua, que a gente chama, franquias, né, etc., que é o modelo da Super Geeks. Se vocês forem pesquisar pelo mundo, né, não existe
nada como a Super Geeks. A Super Geeks é uma das maiores do mundo, né? Também uma das melhores do mundo. Nosso sistema de ensino é um dos melhores do mundo. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos começou agora, né, ano passado, a franquear esse tipo de modelo de negócio. Tá? Existem sim algumas escolas, ninguém ainda que tenha feito uma rede e etc, assim como a Super Geeks. E depois da Super Geeks, óbvio, depois de um ano mais ou menos que a gente já estava no mercado, começaram a surgir várias redes aí no Brasil. Né? Hoje eu costumo dizer que está que nem paleta mexicana, a cada semana surge uma nova. Mas para dar um panorama geral de como que está hoje o ensino de ciência da computação no mundo, o Reino Unido foi um dos primeiros a inserir isso como matéria obrigatória, tá? Como disciplina obrigatória na grade curricular, como se fosse matemática, como se fosse português, aliás, inglês para eles. Uma disciplina. É obrigatória a partir dos 5 anos de idade. Tá? E aí depois outros países já começaram a ir atrás. Estônia, isso já tem há muito tempo. Né? Lá na Estônia eles têm um projeto que chama Tiger, que isso já é inserido já na grade curricular deles desde muito tempo atrás. A Finlândia, nós temos a Itália, já está começando. O Japão já estipulou que a partir de 2020 já vai ser disciplina obrigatória. Vários estados dos Estados Unidos já estão inserindo isso, já estão criando frameworks para poder ensinar isso na grade curricular. Né? Nos Estados Unidos, cada estado define o seu. Vários países, como China, Espanha, ou seja, vários países já estão se movimentando para inserir isso na grade curricular. Tá? Então, isso está se tornando um movimento. Muito em breve, isso vai ser padrão no mundo inteiro. Né? E o que eu costumo sempre dizer, mas eu vou aprender computer science, né, ou programação para ser programador? Não, né? Você não precisa aprender programação para ser programador, assim como você não aprende matemática para ser matemático. Você não aprende geografia para ser geógrafo. Né? São coisas que fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso cotidiano, né? Por isso que é importante aprender. E a tecnologia, hoje em dia, ela faz muito mais parte da nossa vida, do nosso cotidiano, ela controla a nossa vida, né? Faz muito mais parte do que qualquer outra disciplina. Além disso, aprender programação, aprender computer science, estimula diversas outras habilidades. Né? Não é só dominar a tecnologia, é óbvio que isso é importante principalmente para as carreiras do futuro, né? Mas aprender a programar desenvolve pensamento sistêmico, pensamento computacional, lógica de programação, criatividade. Criatividade vai ser um soft skill essencial para o futuro. É o top. Né? Criatividade é o soft skill top que as empresas vão pedir no futuro. Né? E programação, desenvolvimento de aplicativos, de games, etc., desenvolve a criatividade como nunca. Resolução de problemas, matemática, física, a própria língua inglesa, no nosso caso, né? Porque linguagens de programação são todas em inglês, então você acaba desenvolvendo em inglês, a comunidade conversa em inglês, as documentações são em inglês, então você acaba desenvolvendo bastante também a língua inglesa. Então, assim, desenvolve uma série de habilidades que outras disciplinas não desenvolvem. Tá? Por isso que ciência da computação é importante e hoje em dia, né, para você desenvolver principalmente também o domínio da tecnologia, né, e você saber como as coisas funcionam por trás. Né? Você para de ser um usuário e você passa a ser um criador de tecnologia. Você não é mais um consumidor passivo de tecnologia somente, né? Você passa a ser também um criador, um desenvolvedor de tecnologia, que é isso que importa hoje em dia. A gente precisa criar muita coisa. Países com forte desenvolvimento tecnológico são países que estão na vanguarda, né? Que avançam muito mais rápido. Então o Brasil tem chances para estar na vanguarda. Nós temos agora a BNCC, né, no Brasil, que é a Base Nacional Comum Curricular, que estipulou aí o ensino de algoritmos, ciência de dados, programação. Isso já está na BNCC. Tá? Isso é muito legal. Né? Óbvio que isso está de uma forma transversal, né? Não é uma matéria específica ainda. Né? O MEC ainda não falou, não, agora essa vai ser uma disciplina. Mas esse conteúdo está inserido em outras matérias. Então as escolas agora têm a chance de colocar isso dentro de outras matérias,
né? Ou também como uma disciplina. Nós já temos escolas, né? Agora com a CS Plus. A CS Plus é uma startup americana que surgiu dessa necessidade mundial. Vou falar um pouquinho agora sobre a CS Plus. Surgiu dessa necessidade e ela vem com a proposta de inserir ciência da computação na grade curricular. Nós já temos algumas escolas no Brasil atuando com a CS Plus a partir agora de 2019 e já com vários contratos engatilhados aí para 2020, prefeituras nos procurando para colocar isso também nas escolas municipais. Então o movimento está muito bom, muito aquecido, né? Existem pessoas antenadas com isso, por isso que é importante que você também esteja antenado com isso, porque isso vai ser muito importante para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos, dos seus netos e etc. Tá? A automação, a inteligência artificial, a tecnologia como um todo, ela vai acabar com muitos empregos, tá? Muitas profissões. Óbvio que outras vão surgir, mas essas profissões que vão surgir vão depender de domínio de tecnologia. Tá? Então não adianta você falar, profissões vão acabar, mas novas irão surgir. Ok, sim, vão surgir, mas vai depender de domínio de tecnologia. Tá? Você não precisa ser um programador, você precisa dominar a tecnologia. E aprender Computer Science desde cedo vai te dar esse domínio de tecnologia. Tá? Então hoje em dia, no Brasil, aprender programação, ciência da computação é muito mais importante do que aprender inglês, por exemplo. Então eu costumo dizer que isso já vários educadores pelo mundo já corroboram com isso, que o ensino de Computer Science é muito mais importante hoje em dia do que aprender um segundo idioma. Mas é óbvio que aprender um segundo idioma, principalmente no nosso caso o inglês, ele é muito importante, mas hoje ciência da computação ela é muito mais importante, tá? Porque isso vai te trazer uma série de soft skills junto com isso, vão fazer a sua vida, a sua carreira e você como pessoa a darem um salto exponencial aí na sua vida, né? O próprio Steve Jobs falou certa vez, lá no caso dos Estados Unidos, né? Todos neste país deveriam aprender a programar, porque isso ensina a como pensar, né? E isso é fato, é verdade. Agora falando um pouquinho da CS Plus, como que surgiu a CS Plus, né? CS Plus, CS vem de Computer Science. Nós fomos procurados por um colégio americano, né? Que teve conhecimento da metodologia das Super Geeks e queria colocar isso na grade curricular deles de alguma forma. E a gente percebeu que um dos grandes problemas dos países desenvolvidos, né, ao inserir a disciplina de ciência da computação, era a questão de professores, né? Porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos e em vários países desenvolvidos, um programador pleno, né, ali mediano para sênior, ele ganha entre $100 mil a $160 mil por ano. Tá? E o salário médio de um professor nesses países, vamos falar dos Estados Unidos, é de $50 a $70 mil. Então é quase a metade. Tá? Então como que você faz para contratar um professor de ciência da computação, um cara que conhece muito da área, para dar aula numa escola full time? Você não consegue, porque você não tem como tirar esse cara do mercado que está ganhando o dobro e pagar o mesmo salário para ele. Tá? Isso não tem como. Óbvio, você começa pela base, você começa do básico. Para começar do básico, você não precisa ter nenhum expert. Mas muitas escolas já começaram do básico há muito tempo, né? E elas acabam tendo que avançar, né? Porque a Computer Science é uma área muito ampla. Então você acaba tendo que avançar, né? E quando você chega na parte avançada, se você não tem um expert, você não consegue avançar, né? Então é isso que as escolas no mundo inteiro que estão adotando essa disciplina estão com dificuldade. Elas estão com dificuldades em avançar. Elas conseguem ficar no básico, no beabá, que é Scratch, Blockly. Existem milhares de ferramentas para ensinar programação na internet, tá? Muita. Tem Tinker, tem Kodo, tem um monte. É muita mesmo. Se você pesquisar, você vai achar um monte. Aplicativos diversos. Tá? Só que todas são para o básico. Tá? Só que o básico ele não é suficiente. O básico não basta. Você precisa avançar, você precisa criar aplicativos profissionais, você precisa criar jogos profissionais. E para isso você precisa de um professor
que conheça muito bem do assunto, e esse cara ele está ganhando muito bem no mercado. Ele não vai parar a vida dele para ir dar aula, né? Só se ele já tiver milionário e fizer isso por paixão, o que são poucos os casos, tá? E aí, foi aí que a gente pensou, por que não o blended learning, né? O ensino híbrido. O ensino híbrido, você tira a responsabilidade do professor de ser o detentor do conhecimento e ele passa a ser o facilitador do acesso ao conhecimento. Ele não precisa ser mais o cara que detém todo o conhecimento e tem que transferir esse conhecimento para o aluno, né? E ele é o facilitador, né? Ele é o meio de campo, ele é o gerente de projetos ali. Então a nossa plataforma foi pensada no Blended Learning. A gente tem muito conteúdo e muita ferramenta também embutida, e aí os alunos conseguem avançar e aprender com professores especialistas, né? Professores experts que gravaram aulas, que desenvolveram conteúdo, apostila, games, quizzes, e a gente consegue empacotar isso numa plataforma, né? E os alunos vão aprendendo com o apoio do tutor. O tutor ele passa a ser um facilitador do acesso ao conhecimento, tira dúvidas, promove a interação entre os alunos, promove discussões, promove debates, faz o acompanhamento pedagógico, que é muito importante, né? Então é por isso que surgiu o Access Plus. Então o Access Plus vem com a proposta de ser um professor expert personalizado para cada aluno. Os alunos também, os tutores podem personalizar trilhas de ensino e etc. Tá? Então é por isso que surgiu a Access Plus, justamente para resolver um problema que já vinha acontecendo, inclusive, em países de primeiro mundo. Tanto é que a Access Plus é uma empresa, é uma startup, foi um projeto da Super Geeks que acabou virando um spin-off e acabou virando uma empresa, né, própria, incorporada nos Estados Unidos para atender o mundo inteiro. Tá? Então hoje a gente já está negociando aí com escolas no mundo inteiro. A nossa sede fica nos Estados Unidos. Logo aí a Access Plus vai estar no mundo todo. Começou pelo Brasil, óbvio, porque o conteúdo ele começou a ser criado em português e agora ele está sendo traduzido para inglês, espanhol e outros idiomas. Então logo a gente vai ver a Access Plus aí no mundo inteiro. Tá? Além dessa plataforma aí que vocês vão conhecer por aí, logo eu vou mostrar, depois eu posso fazer um vídeo mostrando a plataforma. Eu quero mostrar essa Game Engine que a gente desenvolveu. Isso aí foi desenvolvido pela própria Access Plus. Qual que é a ideia? A ideia é que esse é um Scratch avançado, um Scratch profissional. Óbvio que é pro básico, é para quem está começando, mas qual que é a diferença? No Scratch hoje você desenvolve um jogo, né, um joguinho bem simples, e você não consegue empacotar esse jogo e colocar num celular, por exemplo, vender, colocar num Google Play, numa Apple Store. Né? Aquele jogo só fica ali no site do Scratch. Né? O que a gente fez? A gente desenvolveu um Scratch profissional, onde você consegue desenvolver o seu jogo, né, jogos profissionais, e você consegue, se você quiser, distribuir esse jogo, empacotar, publicar na Google Play, na App Store, etc. Tá? Então eu vou mostrar aqui rapidinho. Você vem, cria um projeto, né? Vou criar um projetinho aqui de teste, só para vocês verem. Tá? Você define aqui a altura, a largura. Vou pôr aqui 400 por 600. Qual que é o tipo de física do jogo? Existem vários tipos. Tá? E vou cadastrar um joguinho. Vou mostrar bem por cima, tá? Só para você terem uma ideia. É uma plataforma bem leve. Tá? Roda em navegador, roda em qualquer computador, Google Chrome, tablet, o que você quiser. E aqui a gente tem os bloquinhos muito parecidos com o do Scratch. Né? Óbvio que a gente tem muito mais blocos do que isso, é que a gente limita os blocos por aula, né? Então cada aula os blocos vão aparecendo aos poucos. Tá? E você consegue criar um joguinho, e não só criar um joguinho, e o jogo aparece aqui. Tá? Depois eu vou criar um jogo e posto para vocês verem, mas é uma plataforma de desenvolvimento profissional. No finalzinho desse vídeo vai ter aí um time-lapse da gente criando esse joguinho aqui, para vocês terem uma ideia de como que funciona. Vai ser a criação de um joguinho bem rápido assim, para vocês verem acontecendo, tá? E como é fácil, como é simples, né? No mesmo estilo ali do Scratch, e com a possibilidade de você publicar esse jogo, né? Imagina você poder criar um jogo de maneira simples,
e publicar. Então essa plataforma é utilizada num dos primeiros cursos da CS Plus. Depois a gente tem uma plataforma parecida com essa para criar aplicativo. Depois aos poucos a gente vai entrando em desenvolvimento profissional, linguagem de programação mesmo, escrita e etc. Deixa eu só pôr para vocês verem aqui, ó. Eu vou colocando, conforme eu coloco os blocos aqui, ele vai aparecendo também em texto aqui, né? Tá vendo? Para você ir acompanhando ele aqui em tempo real, tá vendo? Você vai colocando os blocos e ele vai aparecendo aqui. Futuramente você consegue editar isso conforme as aulas vão avançando, tá? Então é isso. Só para dar um panorama geral de como que tá, tá? E se vocês tiverem dúvidas aí, escreve pra gente, né? E pode perguntar o que vocês quiserem. Venham conhecer as nossas unidades, venham conhecer a Super Geeks, né? A própria Super Geeks também pode te falar sobre a CS Plus, porque dentro das Super Geeks a gente também vai estar atuando com o CS Plus, também nas escolas, etc. Tá bom? Então fica aí o meu convite, tá? Muito obrigado por ter assistido até agora. E é isso aí. Um grande abraço e até logo.